Nós passaremos, então, ao primeiro painel desta tarde, com o tema Novos Rumos do Direito da Insolvência. Como presidente desta mesa, nós temos a doutora Renata Bolzan Jauriz, que é mestranda em Direito, juíza de Direito da 2ª Vara Civil e da Fazenda Pública de Apucarana. Como debatedores, nós temos doutor Ademar Nietzsche Júnior, mestre em Direito, advogado e administrador judicial, sócio da Nietzsche Grabowski Advogados Associados e professor de Direito Falimentar da PUC Paraná. Temos também como debatedora a doutora Rafaela Gonçalves Pessali, advogada pós-graduada em Direito Público e sócia da DRP Pessali Advogados. O palestrante deste tema será o doutor Carlos Alberto Farracha de Castro, doutor em Direito, advogado, presidente da Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da OAB Paraná, professor da Unibrasil e sócio da Farracha de Castro Advogados. Antes de iniciarmos estes trabalhos, nós agradecemos a presença aqui do desembargador Antônio Loyola Vieira. Obrigada pela presença, desembargador. E passamos, então, a palavra à presidente da mesa, a doutora Renata Bolzan Jauriz. Boa tarde a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer a presença de todos, que muito engrandece o nosso evento. Agradecer também o convite feito pelo IBAJUD e pela EMAP para estar aqui hoje. Espero que a gente tenha ótimas palestras ainda nesta tarde. E, sucintamente, passo a palavra para o doutor Carlos Alberto Farracha. Boa tarde a todos, que eu saúdo na pessoa da presidente da mesa, digníssima magistrada, doutora Renata Jauriz. Por outro lado, na qualidade de presidente da Comissão de Recuperação Judicial e Falência da OAB Paraná, eu gostaria de agradecer e parabenizar a Associação dos Magistrados do Paraná, a Escola da Magistratura, na pessoa do juiz Antônio Carvalho, do desembargador Antônio Vieira, pela iniciativa e pela coragem de fazer um evento tão importante como esse. Por que tão importante como esse? Porque é nesse momento, é nessas oportunidades que se pode debater o direito, que se pode construir teorias, pode-se construir teses. Essas teses, caso acolhidas, são levadas aos tribunais, ora rejeitadas, ora acatadas, criando precedentes. E esses precedentes nada mais se tornam jurisprudência, e o resultado disso é a reforma do texto escrito, da lei. Até porque, como falado hoje pela manhã, muitas vezes no nosso país o processo legislativo ele é viciado, ele padece de inconstitucionalidades. Então, eu tenho que ressaltar a importância desse evento com a máxima humildade. E dentro disso, podem estar perguntando por que a escolha de novos rumos do direito da insolvência. Por que não direito falimentar? Por que não direito recuperacional? Por que não direito concursal? Porque me parece que no atual estágio que se encontra a sociedade, a insolvência é um problema que atinge todos os cidadãos indistintamente. E não mais só apenas o empresário. Todo cidadão merece a tutela jurídica do Estado num regime de superendividamento. Não se justifica, a meu ver e com toda humildade, a separação da dicotomia empresário e não empresário. Nós precisamos parar e pensar um pouco por que se estuda a insolvência. Nós falamos de assuntos importantes, trava bancária, requisitos da recuperação, pressupostos da falência, mas por que algum dia o legislador resolveu estudar a insolvência? O que é insolvência? Bom, a insolvência nada mais é um sujeito, seja pessoa física ou jurídica, que deve 100 e tem 20 de patrimônio, ou seja, não consegue pagar todos. É necessário que o Estado, através do judiciário, da legislação, encontre um mecanismo para auxiliar esse sujeito, ou pelo menos que esse problema econômico financeiro desse sujeito não atrapalhe a sociedade como um todo. Daí vem a insolvência. Ou seja,
Tira-se aquele sujeito da cadeia produtiva, de modo que não atrapalhe os demais, e o mercado continue funcionando normalmente, porque esse mercado funciona o quê? Com o crédito. Crédito é a ferramenta para o desenvolvimento das atividades. Só que esse crédito hoje, ele não é necessário mais só para o sujeito empresário. O empresário hoje não é mais só aquele pai de família, hoje tem a empresa, a atividade econômica organizada. O que o direito fez? O direito procurou, ao invés de penalizar o empresário, chamar de falido, de criminoso, ver mecanismos para que ele possa reverter a falência, para que ele possa evitar a falência. E, desde a legislação da década de 80 do século passado na França, reorganizar o seu negócio com o auxílio do Estado e dos demais auxiliares. Mas essa questão da insolvência do crédito hoje interessa também a pessoa física, o sujeito natural, porque é por intermédio do crédito que ele pode ter acesso a um projeto de vida, a um financiamento de uma casa, ao financiamento de um curso superior. E nós ainda continuamos tratando da falência ou da insolvência sem se ater ao problema do agente econômico. E quando entrou em vigor a Lei 11.101/2005, o legislador perdeu uma chance. Perdeu uma chance de tratar do agente econômico como trata a legislação de outros países. Portugal, Espanha, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, América do Sul, Chile e assim por diante. Não porque essas leis são melhores, mas porque tem que se resolver um problema econômico e social da sociedade. E o que o legislador fez? O legislador simplesmente falou: essa lei disciplina a recuperação judicial e falência do sujeito empresário. Excluiu o sujeito não empresário. Com qual argumento? Não poderia conflitar com o Código Civil, porque o Código Civil separa sociedade empresária, sociedade simples, deixa a cooperativa de fora. É um raciocínio. Merece respeito, mas eu não concordo. Na verdade, o que nós precisamos é tratar do agente econômico. E aqui fica uma ressalva e uma preocupação para que a comunidade organizada trabalhe. Semana passada, após o governo federal instituir uma comissão de juristas, se debruçarem sobre o tema, novas ideias, novo projeto de lei. Ao final, esse projeto de lei foi reformado, prevaleceu os interesses do Ministério da Fazenda, dos bancos, foi encaminhado ao Congresso Nacional a semana passada, projeto de lei 10.220, e o que ele faz? Ele simplesmente mantém essa dicotomia que é superada pela nossa sociedade e por todas as legislações. Ou seja, o que diz o projeto de lei novo? Essa lei regula falência, recuperação judicial do empresário. Me parece que é equivocado. Me parece que tem outros projetos de lei que tratam realmente do agente econômico, como o projeto de lei 9.722, subscrito pelo deputado Rubens Requião, mas coordenado aqui pelo Rodrigo Xerai, nosso amigo presente, a quem eu rendo minhas homenagens, que lá, junto com a comunidade, com os amigos locais aqui, se preocupou em tratar com o quê? Do agente econômico. Quem é agente econômico? É aquele sujeito, pessoa física ou jurídica, que exerce uma atividade econômica organizada, independentemente de registro, para resolver os anseios da sociedade. É suficiente isso? Talvez não seja pelo projeto legislativo deformado, mas cabe à comunidade jurídica estudar, trabalhar e se dedicar. E, para tanto, eu entro numa outra necessidade, do que eu chamo autonomia do direito da insolvência. É necessário que a comunidade jurídica reflita sobre a necessidade da autonomia do direito da insolvência. Quando nós falamos em falência, recuperação, antigamente era concordata, a maioria das pessoas não querem se incomodar. Se nós formos analisar os manuais de direito, os cursos de direito comercial, sem nenhum demérito, pelo contrário, são obras valiosas que muito enriquecem a sociedade. A falência e a recuperação nada mais trata, geralmente, do que um capítulo, o que de um livro. Um apêndice do direito empresarial. Só que o que acontece? Independente da nomenclatura, se é falência ou insolvência,
ela é um ramo de direito autônomo, porque para você entender a insolvência, você tem que ter conhecimento e dialogar com outros segmentos do direito, com o direito civil, com o direito das obrigações, com o processo, com o direito penal, com o direito tributário, com o direito trabalhista. E claro que a falência é algo nefasto, que ninguém gosta, mas estatisticamente comprovado em outros países, todas as famílias, um dia, infelizmente, enfrentarão esse mal-sinado fenômeno. Seja porque o filho trabalhava e a empresa foi à falência, seja por outro familiar, seja porque elegeu a faculdade de Direito, o ramo trabalhista, e está numa reclamatória trabalhista, a empresa faliu, ou na questão tributária. Ou seja, é necessário que comece na academia, nos seminários, a enfrentar a autonomia do direito da insolvência. E isso já ocorre em outros países. Não que eles sejam melhores do que nós, pelo contrário. Eu acho que o Brasil tem muito a ensinar ao mundo. Mas se nós tratarmos das universidades europeias, por exemplo, a Faculdade de Direito de Coimbra, lá com o professor Soveral, ele tem uma cadeia específica no mestrado de Direito da Insolvência. A mesma coisa a Faculdade de Direito de Lisboa. É bem verdade que na Europa, há alguns anos, depois do processo de Bolonha, lá eles diferenciam a licenciatura e mestrado. O mestrado seria uma cadeira opcional. Depois veio o mestrado científico, que é o nosso mestrado, e o doutorado. Mas mesmo assim, em outros países, a Alemanha, a Faculdade de Direito de Munique, tem a cadeira de Direito de Insolvência na licenciatura. Paris I, na Sorbonne, tem um mestrado específico de Direito da Insolvência. Por quê? Garanto que todos nós aqui, como formos embora, nós vamos nos preocupar com o quê? Com as nossas obrigações. Será que vamos honrar as nossas obrigações ou não? E eu não vejo outra forma, senão uma sociedade mais justa, igualitária, como o legislador constituinte almeja, a não ser a concretização do princípio da igualdade, por intermédio do estudo. Então, nós falarmos de recuperação de empresa, nós temos que agora começar a falar em agente econômico, em insolvência e resolver os problemas. Para quê? Para resolver os problemas da contemporaneidade. E quais são esses problemas que não estão na lei? Isso também, nosso direito é muito maior que a lei. Mas quais são os problemas, os desafios da contemporaneidade quanto à insolvência? O superendividamento das pessoas físicas, o problema das insolvências dos grupos econômicos. Ora, a recuperação de uma determinada pessoa jurídica, todos nós sabemos, não vai afetar só aquela pessoa jurídica, vai afetar o grupo como um todo. Dentro desse mundo globalizado, nós precisamos enfrentar a insolvência transacional, nós precisamos enfrentar a questão do judiciário, a especialização das varas de falência. Nós precisamos enfrentar um tema que eu tenho sido até um pouco repetitivo, e vou pedir licença para vocês para falar um pouquinho mais dele. Nós precisamos desmistificar a falência. Nós não podemos escrever algo e agir diferente. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. E quando nós saímos daqui, se acontece algum problema com alguém, qual que é a primeira coisa que nós falamos? Aquele cara é um falido, aquele cara é um quebrado. Mas não é isso que o nosso legislador constituinte quer. Não é isso que a Lei 11.101/2005 pretende, muito menos os projetos de lei em vigor. Até porque todos nós sabemos que, juridicamente falando, o sujeito só é falido com uma sentença. Aquele sujeito, ele pode ter contra si 10, 15, 20, 30 pedidos de falência. Mas se não tiver uma sentença declarando a falência, ou seja, começando a ação falencial antes de ser pedido, ele não é falido. Por isso que o artigo 100 da Lei 11.101 fala que da sentença que decreta a falência, o recurso cabível é agravo, que está começando o processo. Ou seja, a falência começa com uma sentença e encerra com uma sentença. Da onde que vem a falência? Da onde que vem a falência aqui, para nós entendermos por que nós temos que desmistificar a falência? Porque essa criminalização da falência gera um problema econômico muito grave.
A falência vem do latim de falere, de faltar. Nós vamos aos manuais antigos, lá tem bancarrota, ele foi a bancarrota. Cultura inútil aqui, mas o que é a bancarrota, né? Nas cidades da Itália antiga, tinha o comércio nas bancas, nas praças ali, Veneza, Florença, e se algum comerciante não pagava as dívidas, os outros davam um prazo, e depois o que eles faziam? Literalmente eles iam lá paulada e quebravam a bancarrota. Por isso que a gente fala ainda, em tom pejorativo, aquele sujeito é um quebrado. Só que o que a nossa legislação está dizendo? Ora, o que a jurisprudência, o direito concreto, o intérprete autêntico, que dizia Kelsen, o que está dizendo o STJ, a Tribunal de Justiça do Paraná? Falência não é sinônimo de crise, de crime. Falência não é sinônimo de fraude. Falência é resultado do insucesso de uma atividade. Ah, tem fraude. Não vou nem levar em consideração aqui fraude. Se tiver fraude, tem que ser penalizado, tem que sofrer as consequências. Nós não podemos dar exceção onde tem a fraude e generalizar a regra. O que o direito moderno diz, o quê? A falência é o insucesso de uma atividade. Até porque atividade de risco, alguém ganha, alguém perde. Então, se não deu certo uma atividade, cabe ao Estado fazer o quê? Minorar os efeitos sociais. E como que tem que minorar esses efeitos sociais, se não tem como se reverter? Vende-se os bens rapidamente, paga-se os credores proporcionalmente. Se vai existir igualdade de credores ou não, são problemas de cada sociedade. O artigo 83, 84 da nossa lei estabelece uma hierarquia de credores, trabalhistas, tudo mais. A lei alemã não. Não quer dizer que a lei alemã seja melhor que a nossa, não é isso. É que a nossa sociedade ela é mais desigual, então precisa, o que é o princípio da igualdade? Tratamento desigual para os desiguais. Precisa corrigir essas anomalias. Mas, ao mesmo tempo que o direito posto, concreto, está incentivando que falência não é fraude, a nossa lei ainda fica penalizando o empresário. Fica penalizando. O que acontece hoje com o sujeito empresário que quer montar um negócio? Às vezes ele deixa de investir, porque o princípio da pessoa jurídica, que foi a base, uma das bases, não a única, de desenvolvimento do capitalismo, separando patrimônio da pessoa jurídica da pessoa física, ele deixa de investir, porque na Justiça do Trabalho, praticamente até pouco tempo atrás, não existia isso. Não pagou, desconsidera. Daí ele pensava o quê? Eu não vou investir, porque eu não vou perder tudo o que eu fiz por um novo negócio. Está certo que hoje tem uma reforma da lei trabalhista, está certo que hoje a jurisprudência, ao meu ver, correto, já é mais conservadora, não é porque não tem bens que desconsidera, mas ele pode estar de boa fé, ter todos esses regramentos, e o negócio não dá certo, e ele vir a falir. O que vai acontecer com esse empresário que vem a falir, mesmo de boa fé? O processo de falência, pelo menos, vai se arrastar mais de 2 anos, para ser otimista. Não existe, durante esse período, o administrador vai ficar impedido de exercer atividade empresarial. É bem verdade que eu tenho comigo aqui, posso ser vencido, isso demanda uma outra discussão, que esse impedimento de exercer o comércio é da pessoa jurídica, como dizem alguns autores, e não da pessoa física. Mas a prática é que o sócio administrador fica impedido de exercer o comércio, vai sofrer todas as restrições inerentes a seu crédito, com Serasa, com tudo mais, vai ser taxado pela sociedade de quebrado, essa falência vai se arrastar, depois que ela encerrar, ainda ele vai ter que aguardar 5 anos, vai pelo atual artigo 158 da Lei 11.101, para pedir para restabelecer a possibilidade de atividade empresarial. Então, assim, embora exista julgados emancipadores, novas doutrinas, a aplicação da lei atual faz com que o empresário não faça investimento. E se o nosso empresário não investe, não tem geração de riqueza,
não tem arrecadação de tributo, não tem geração de emprego. Não existe a possibilidade de desenvolvimento e erradicação da pobreza, como pretende nosso legislador constituinte no artigo 1º e artigo 3º da Constituição. Por isso que é necessário, não só socialmente, culturalmente, mas principalmente juridicamente, na aplicação do direito, nós desmistificarmos a falência. Se for necessário mudar a nomenclatura, que mude, mas o nome é diferente. É o conteúdo, é a prática, é a ciência. E o atual projeto de reforma da lei de falência, o 10.220, ainda que objeto, eu li rapidamente, ele é extenso, foi encaminhado a semana passada, ainda que objeto de severas e pertinentes críticas do empresariado, dos trabalhadores em geral, porque não é um projeto para reformar a lei de falência, é um projeto para defender o fisco e os bancos. Sempre o mesmo discurso. Se os bancos tiverem mais garantia, eles podem cobrar uma taxa de juro mais barato. E ao cobrar taxa de juro mais barato, eles podem fomentar a economia. Esse discurso, que vem do Banco Mundial, foi o mesmo discurso que levou à vigência da Lei 11.205, que deixou a trava bancária fora da recuperação judicial, que praticamente inviabiliza quase todas as recuperações judiciais e que já foi objeto de discussão de modo brilhante, sem qualquer demagogia, pela manhã e pelo Dr. Carvalho. Mas era o mesmo discurso, dizendo, olha, se nós ficarmos fora, vamos ter mais garantias, vai baixar a taxa de juros. E não baixou a taxa de juros. E a taxa de juros é problema econômico, a legislação auxilia, mas não é só a legislação. Então, esse projeto foi reformado, está sendo objeto de severas críticas do empresariado, dos trabalhadores, mas ele também ele tem, assim, avanços. Ele é avanço, ele é merecedor de respeito, tem ideias novas. E nesse particular aqui, ao meu ver, né, ele merece elogio em algumas partes, quando ele passa a desmistificar a falência, o que é necessário. Lá no artigo 2º, ele diz que a recuperação judicial, a falência, tem como objetivo a liquidação imediata das sociedades ou agentes econômicos inviáveis. Ora, inviáveis. Isso é fundamental, porque permanecer uma empresa ineficiente no mercado gera concorrência desleal aos demais. Claro que a nossa Constituição Social, a nossa Constituição Federal, saído no Estado ditatorial, usando os modelos da Constituição Espanhola, Portuguesa, que também passaram por Estados ditatoriais, ela é uma Constituição garantista, e me parece correto e válida, e tem servido para resolver os anseios da contemporaneidade, queira ou não. Ela, lá no artigo 170, falou que a ordem econômica, entre as palavras, é fundada no quê? Na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano. Ora, por intermédio da liberdade de competição, da livre iniciativa, modo capitalista social, vai gerar desenvolvimento, vai gerar tributos, vai gerar renda. Para quê? Para valorizar o trabalho humano, para concretizar a dignidade da pessoa humana. O lucro ilícito é proibido. E dentro disso, dos outros princípios, a busca do pleno emprego, função social, a comunidade jurídica em geral passou a defender a preservação da empresa como princípio constitucional não escrito, do artigo 170. Hoje, positivado lá no artigo 47 da Lei 11.245. Só que esse princípio da preservação da empresa, na maioria dos casos, virou uma falácia. Preservação da empresa pode ser a liquidação imediata. O que adianta um posto de gasolina em São Paulo, que tem 10 funcionários, registra 5, paga pela metade, gasolina batizada, não recolhe imposto, tem um problema em juízo, vai dizer a preservação da empresa. Tem que ser liquidada para preservar os demais. Então, assim, para punir a fraude, o que é necessário, já falei, não vou repetir, e para desmistificar a falência, o projeto 10.220 tem avanço. Onde o que ele faz? Empresa inviável, vende imediatamente os bens, paga o que é possível e mantém a cadeia produtiva inalterada.
o mercado de crédito, as relações comerciais. Esse é o fundamento do direito da insolvência. Mas ele tem mais avanços. Ele restabelece o procedimento da falência frustrada. Os mais antigos, enfim, já me incluo, infelizmente, mas o Decreto-Lei 7661/45 revogado, ele tinha lá no artigo 75, se não me falha a memória, o procedimento da falência frustrada. Decretava a falência do empresário, não tinha bens. O que adianta movimentar a máquina judiciária? Serventuários, advogados, auxiliares, juízes, que têm problemas muito mais sérios para tratar do que uma falência sem... E o credor? Bom, o credor, ele tem que ter a cautela, ele tem que ter proteção do Estado, com arresto, com execução, com outras cautelares, mas ele tem que ter a cautela necessária, por ocasião, de conceder o crédito. Ele tem as garantias. Ele pode pedir as garantias reais, ele pode pedir as garantias fiduciárias, tem os organismos de restrição de crédito. O credor não vai ficar desobrigado, ele tem que ser protegido. Agora, se houve um problema que ele não recebeu, com toda a cautela que ele não recebeu, é o risco do negócio, tanto para quem perde, como para quem fornece. O que não pode é essa falência ficar sendo arrastada infinitamente. Então, agora, corretamente, o projeto estabelece novamente o procedimento da falência frustrada. O que ele faz, e aqui me parece essencial, ele reduz o prazo de extinção das obrigações. Ele procura criar um processo de falência muito mais célere. E extinto o processo de falência, não precisa se esperar mais 5 anos para pedir a recuperação da atividade empresarial, basta 2. Se não é o ideal, pelo menos melhorou. Então, fica aqui a mensagem, o pedido para desmistificar a falência. E até hoje pela manhã, eu tive notícia de um interessante precedente do STJ, polêmico, vai gerar debate. Foi julgado dia 30/4, mas parece que vinculado agora, que a ministra Nancy Andrighi, é o RESP 1.564.021 de Minas Gerais. O que ela decidiu? Decretada a falência, estabilizada a sentença de falência, ou seja, decretou a falência e começou o processo. A partir do momento que a sentença falimentar for irreversível, não ter mais recurso, agravo transitor, as ações, as execuções contra o falido, elas não se suspendem mais, elas se extinguem. Elas se extinguem. Por quê? Porque o que ela diz com razão, com respaldo na opinião do professor Fábio Ulloa Coelho, do professor Manuel Justino, que a falência é um modo regular de extinção da personalidade jurídica. Acabou a falência, não tem que se restabelecer as execuções. Então, ao desmistificar a falência, ao ter um processo de falência célere, isso possibilita que o quê? Que o empresário arrisque, que o agente econômico, pessoa jurídica ou não, ele arrisque no novo negócio. E ele arriscando no novo negócio, ele vai gerar renda, vai gerar tributo, vai gerar benefícios. E ele vai saber que se esse negócio der errado e não existir fraude, não é caso de desconsideração, como era há 10 anos atrás, numa canetada se considerava tudo. Não. Ele vai passar um processo célere, um processo adequado, numa sociedade adequada, pelo menos esse mundo ideal, e vai poder voltar para a atividade produtiva. E não como acontece hoje com algumas pessoas, que há mais de 20 anos não podem voltar para o mercado de trabalho, eu digo atividade empresarial, não digo assalariado, e ficam com a pecha de falido. Então, dentro dos novos rumos da insolvência, as questões que eu queria trazer para debate, para destacar eram essas. Existem várias outras. É necessário, e aqui já vou finalizando para deixar oportunidade para os demais, é necessário que a sociedade brasileira ela enfrente o tema do superendividamento. É bem verdade que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Paraná, junto com a Escola da Magistratura, me fugiu o nome de uma juíza de Cascavel, que muito trabalha o tema, tem feito um projeto de conciliação, tem feito todo um segmento para tratar disso. Mas a insolvência, o direito da insolvência, nós temos que tratar do agente econômico
mas nós também temos que tratar da pessoa singular. Nós não temos ainda uma legislação que trate do superendividamento como ocorre na França e em outros países. É bem verdade que existe projeto de lei. Existe uma comissão instituída no Senado de juristas para adaptar o Código do Consumidor e tratar do superendividamento. Mas o que acontece no Brasil hoje? Desde 2014, 2012, independente do marco temporal, atravessamos uma das maiores crises econômicas. Para alguns, a maior de todas, não sei ou não, mas é uma grande crise econômica. O que aconteceu com nossos governantes, não estou falando aqui politicamente, porque eu não gosto de política, foram à televisão e incentivaram o povo a consumir, sobre uma ótica econômica, que havendo consumo e haver desenvolvimento. E aquele mais humilde, sem informação, foi lá, comprou objetos de linha branca, carros e tudo mais. Hoje o brasileiro parece que nunca teve tão endividado. E o nosso ordenamento jurídico não tem uma legislação do direito da insolvência que trate dessa questão. É bem verdade que a justiça, quando provocada, embora hoje criticada indevidamente pela mídia, não sei quais são os interesses da mídia, mas também não é um momento aqui para discutir. É bem verdade que quando a justiça, quando provocada, procurou dar anseio. E o que fez o Tribunal de Justiça de São Paulo, do Paraná, fora projetos pioneiros, a jurisprudência consolidou o quê? O assalariado só pode comprometer 30% do seu salário para honrar as obrigações. O STJ tem um entendimento pacificado nisso. Mas, a meu ver, temos que tratar não só de recuperação e de falência, do direito da insolvência, tratando o agente econômico e tratando a pessoa singular, ainda que consumidor, com o mecanismo, como existe em outros países. Citar aqui os nossos irmãos portugueses, lá no Código de Insolvência e Recuperação Judicial, estava procurando aqui, não estou me encontrando, mas tem um dispositivo, se não me falha a memória, artigo 235 e seguintes, que ele trata o quê? Da exoneração do passivo restante de pessoa singular. Um procedimento dentro da lei, acompanhado pela Justiça, com seus auxiliares, ou seja, já foi meu patrimônio, não tenho como pagar, tem que exonerar o passivo restante da pessoa física. Enfim, são esses os comentários, são essas provocações que eu faço, agradeço a oportunidade e espero que tenha falado o necessário. Muito obrigado. E agradeço o doutor Carlos Alberto Farrache pela brilhante explanação, que muito engrandeceu aqui esse evento. Passo a palavra para o nosso primeiro debatedor, doutor Ademar Nietzsche, que ele é mestre em Direito, advogado e administrador judicial, e sócio da Nietzsche e Grabowski Advogados Associados. Doutor. Obrigado, doutora Renata, presidente da mesa. Cumprimento o palestrante, doutor Carlos Alberto Farrache de Castro, pela brilhante explanação. Cumprimento também a componente da mesa, a doutora Rafaela, advogada especialista e bastante atuante na área. Agradeço o convite por estar aqui com a oportunidade de debater ao professor Antônio, coordenador da Escola da Magistratura, a doutora Luciana, e as demais autoridades presentes também os cumprimento. E os colegas, naturalmente, advogados e demais atuantes na área. O doutor Carlos Alberto nos traz uma provocação muito grande quanto à questão de desmistificação da falência. E é natural, a gente encontra isso academicamente, sempre quando falamos do assunto, vemos essa pecha da falência ser tratada como algo muito negativo. E eu muito me questiono, também até usando um pouco dos ensinamentos da análise econômica do direito, doutor Carlos, de o que talvez esteja levando isso ao nosso mercado. O que talvez esteja criando essa sensação dentro do nosso operador do direito, de que forma melhorar isso. Então, quando a gente escuta nesse projeto de lei que existe uma possibilidade, uma forma de incentivar a venda de ativos na falência, isso talvez seja uma das possíveis saídas. Nós vimos até, a doutora Mariana fez uma bela palestra pela manhã, na qual ela falava sobre a situação dos processos, mas ela talvez por não ter tempo, não enunciou exemplos de falências, algumas até comandadas pelo escritório do Dr. Brasil e do Dr. Rodrigo, da década de 90,
com ativos que até hoje não se encerraram. Isso, quando a gente vai observar dentro de uma realidade fática, é inconcebível. E não foi culpa do doutor Brasília, da doutora Mariana, isso vem de uma estrutura do judiciário, de uma estrutura burocrática que anos levou a essa situação. Então, os senhores viram a venda dos bens da VASP em São Paulo, aviões que viraram sucata. Então, esse tipo de situação é natural que, ocorrendo, leve o mercado a nos qualificar ou a nos colocar aquela imagem de talvez um ramo que não está adequado dentro do direito. E eu lecionei na Escola da Magistratura do Trabalho uma vez, e conversando com o coordenador, ele me disse, olha, o problema é que a falência não anda. Daí por isso que a gente está vendendo os bens da falência aqui. Daí gera situações que você tem que pedir a nulidade da venda dos bens e fica uma discussão de 5 a 10 anos. Então, a impressão que eu tenho é que não há uma compreensão da importância da falência pela sociedade. A impressão que eu tenho é que não se trata o processo falimentar com o devido respeito, doutor Carlos, com a devida compreensão de que a falência é algo benéfico para a própria sociedade. E é nesse sentido que eu queria lhe trazer uma provocação, doutor Carlos, para que nós possamos evoluir isso e ver de que maneira o projeto de lei poderia trazer soluções para que, por exemplo, nós não tenhamos hoje uma falência, um setor de falências como nós vemos, recuperações judiciais em que o Estado traz uma pressão por questão do não pagamento de tributos, quando nós já vimos hoje muito bem pontuado pela manhã de que não há uma forma simplificada de pagamento devidamente adequada na lei. Nós não encontramos situações como essa que trazem a solução para a recuperanda, de modo que é bastante comum no judiciário os juízes dispensarem a apresentação de CNDs, como muito bem o doutor Daniel apontou hoje pela manhã. E nós vemos uma dispensa e muitas vezes o Estado e os credores pressionando por uma possível falência quando a recuperanda não tem o devido oxigênio. Então, dentro desse paradoxo, doutor Carlos, eu queria talvez uma ponderação por essa leitura que o senhor fez do texto da alteração de lei e também de possíveis melhorias que nós, operadores, podemos cobrar do Poder Legislativo nesse momento. Então, eu queria buscar uma contribuição e também talvez um chamamento à classe para que nós, operadores do direito, possamos pressionar o Congresso nesse momento para fazer algo melhor. Obrigado. Pois bem, eu acredito que os textos que buscam, os projetos de lei que buscam reformar a lei de falência atual, eles todos têm ideias louváveis para buscar um processo de falência mais efetivo, mais célere, vendendo os bens imediatamente e resolvendo a falência. Entretanto, é bem verdade que, enfim, o judiciário está exacerbado de trabalho, mas isso não é um problema nosso, é um problema da Itália, é um problema de Portugal e de outros países. O que eu vejo ali na questão da falência, processo de falência, é talvez um problema cultural, se me permite, e jurídico inconsciente. Porque de dois prismas, né? Primeiro, nós brasileiros, nós temos a cultura de proteger o devedor. Não sei se isso deriva do fato que quando Dom João VI veio para o Brasil fugido de Napoleão Bonaparte, quando ele chegou aqui, ele fez duas coisas, né? Abriu os portos aos ingleses e já fez dívida com a Inglaterra. Ele começou devendo sem proteger o devedor. Não sei se é cultural ou não, mas a gente tem pena do devedor. Ao mesmo tempo também que a gente critica e ojeriza o devedor como já foi. Então, assim, eu vejo o seguinte, nós, na verdade, não podemos ter pena de aplicar a falência imediatamente. Quantos processos que se arrastam de recuperação judicial, que quando entra a recuperação judicial já é caso de falência. Quanto mais rápido uma empresa ineficiente for retirada do mercado, menos será o dano causado à sociedade em geral. Colaboradores, empregados, fiscos, meio ambiente e tudo mais. E nós ainda, por que eu falei questão cultural, jurídico? Nós ainda muito escrevemos, muito advogamos do princípio da preservação da empresa, fonte produtora, mas tem que separar o joio do trigo. Tem que separar o joio do trigo no sentido que o que é possível de recuperação tem que ser recuperado. O restante tem que ser liquidado imediatamente. Então, assim, não adianta só o projeto de lei, novas ideias, mas o que é necessário é a aplicação do direito. É a aplicação do direito para dar anseio aos problemas constitucionais. E dentro disso é interessante, até, que às vezes a gente vê que os processos de falência se arrastam porque o sócio falido, claro que com a falência, no primeiro momento, ele perde a administração dos bens. Não perde os bens, só perde os bens como leilão, né?
mas o sócio falido, ele utiliza de todos os mecanismos, é um paradoxo, né? Ele é chamado de falido, de quebrado, quer voltar para o mercado, mas ele utiliza de todos os mecanismos para evitar o leilão. Então, eu vejo assim, é um problema ainda da legislação, que vai ser aperfeiçoado, mas essa questão também é muito cultural na aplicação do direito, na forma que os processos são enfrentados. Não sei se atendi a... Obrigada, doutor Ademar, pela participação. Vou abrir a palavra para a doutora Rafaela. A doutora Rafaela Pessali, ela é advogada, pós-graduada em Direito Público, sócia da DRP Pessali Advogados. Também é administradora judicial. Doutora Rafaela. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa, a doutora Renata, a doutora Ademar, parabenizar o doutor Farrache de Castro pelas excelentes considerações, foram muito claras e muito relevantes. E eu vejo que tanto a recuperação judicial quanto o processo de falência são institutos muito importantes para a sociedade, que eles devem ser bem aplicados, tanto a recuperação judicial no contexto de se preservar a empresa, sua função social, e também a falência de se extinguir empresas que não estão dando retorno e empresas inviáveis. O doutor mencionou o fato que a legislação restringe a falência e a recuperação judicial ao empresário e à sociedade empresária, enquanto entende que se deveria abranger o agente econômico. O atual cenário de crise também afetou um setor muito importante da nossa região, que é o agronegócio. Setor muito forte a nível nacional e que gera riquezas e muitos empregos no país. Gostaria de saber como que o doutor vê, porque muito se discute o fato do produtor rural poder ou não ser autor de um pedido de recuperação judicial, até mesmo falência. Principalmente porque o Código Civil faculta ao produtor rural essa inscrição junto do registro ali na junta comercial. Qual a sua visão sobre esse ponto, doutor? Muito obrigado, doutora Rafaela. Bom, questão delicada. Vou tentar enfrentá-la. Primeiro, na seguinte situação, aqui me recordando das lições do professor Rubens Requião. O que o professor Rubens Requião diz? A condição de agente econômico se dá pela exploração da atividade e não pelo registro. O registro na junta, ele só declara uma situação jurídica que já foi constituída, pela maioria dos casos, né? Salvo as exceções quando o legislador estabelece a forma, a sociedade por ações sempre será mercantil. E daí tem o problema das cooperativas, que o Código Civil diz que elas são sociedades simples, não empresárias, embora de fato exerçam uma atividade empresária, né? Basta simples visita ao supermercado ver as margarinas, os óleos vegetais. Enfim, e infelizmente o nosso legislador, ele restringe a recuperação judicial e a falência, a Lei 11.101, ao sujeito empresário. Mas me parece inadequado isso. E vou tentar explicar. O problema é a segurança jurídica. Por isso que, no primeiro momento, o que me parece mais correto é alterar a lei para agente econômico, as pessoas singulares, como foi debatido. Mas, mesmo na lei atual, me parece que essa restrição, com o devido respeito às opiniões em contrário, padece de constitucionalidade. Porque o nosso legislador constituinte, quando trata da ordem econômica, lá no artigo 170 da Constituição, ele diz: a ordem econômica será fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, dentre outros princípios, como a função social, busca do pleno emprego. Então, quando ele trata da atividade econômica, ele não restringe, como fez o legislador constituinte, a proteção do Estado só ao empresário. A partir do momento que eu exerço uma atividade econômica, essa atividade econômica, como falei há pouco, ela vem do exercício da atividade e não do registro na junta, por que não, se eu tenho uma proteção constitucional, eu não posso pedir abrigo no judiciário? Se tenho um negócio que é viável, mas, um caso hipotético, sofreu uma fatalidade, como uma catástrofe natural que não tinha seguro do patrimônio, ou
a morte de um sócio, enfim, problemas que não sejam de má gestão, ou uma crise econômica cambial, que se eu pedir proteção do Estado, efetivamente é o caso de preservação do negócio, eu posso pedir a tutela, né? Então, me parece que a Constituição Federal possibilita isso. E digo assim, ainda que vencido, não sou uma voz perdida no meio do oceano, porque a gente verifica na jurisprudência a proteção já dos produtores rurais, no Mato Grosso, ainda que deu divergência na jurisprudência. Nós temos um precedente no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, da Casa de Saúde, que pediu proteção ao Estado de recuperação para preservar a atividade, preservar os leitos tão necessário para a sociedade, e o judiciário deferiu a recuperação. Mas o que acontece? Embora que o juiz de primeiro grau, o tribunal mantenha a decisão, gera uma insegurança jurídica, porque os credores vão dizer que não abrange, gera essas... Então, o que esse agente econômico faz? Ele não procura a tutela. Então, resumindo, é necessária a reforma da lei, mas eu entendo que esse critério reducionista, que está no artigo 1º, artigo 2º da Lei 11.101 em vigor, padece de constitucionalidade. Gostaria de agradecer a todos os componentes da mesa pela brilhante participação. A gente não vai abrir para debates para a plateia em razão do cumprimento do nosso cronograma de horários. Entregar para o Dr. Carlos Alberto o certificado dele.